Hola, hola, bienvenido a un episodio más de la serie Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou brasileira e argentina por opção. E há anos estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula aqui? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar em espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou, por meio de uma história, que ainda não está aparecendo aqui na tela, então eu apontei para o lado achando que estava ao lado, mas não está. Então, por meio da história que eu vou te contar hoje, eu vou te mostrar novo vocabulário, eu vou te ensinar sobre a pronúncia do espanhol, sobre os héteros, e além disso, eu vou te ensinar a fixar esse conhecimento na sua memória por meio dos nossos exercícios de fixação, que é algo que você pode reproduzir depois nos seus momentos de estudo, em qualquer momento que você quiser. Tá? Mas antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido, mas muito importante. Eu sei que tem gente que assiste as minhas aulas porque acha que o espanhol é uma língua linda. E realmente é, eu acho que ninguém discorda disso. Mas eu quero te lembrar que essa aula é uma aula séria, com conteúdo denso. Conteúdo que, se você não estiver aqui com papel e caneta na mão, anotando, se você não estiver aqui presente de corpo e mente, você pode estar perdendo seu tempo. E é a última coisa que eu quero que você faça, tá? Então, certifique-se de estar aqui com toda a vontade para aprender, papel e caneta na mão, tá? Se você já está com essa disposição, perfeito! Você já está com a faca e o queijo na mão. Nos próximos minutos, eu vou ativar em você a aprendizagem visual e auditiva. Visual porque eu vou estar te mostrando aqui na tela o texto da história que eu vou ler. E auditiva porque eu vou ler a história em voz alta. Então você vai praticar você vai ver o espanhol e ouvir o espanhol. Preparado? Papel e caneta na mão? Empezamos? A história de hoje é El Cuervo y la Jarra. Había una vez un cuervo sediento que voló durante mucho tiempo en busca de agua, hasta que encontró una jarra con un poco del preciado líquido. La jarra tenía un largo y estrecho cuello y por mucho que lo intentara, el cuervo no podía alcanzar el agua con su pico. Desesperado, el cuervo pensó en derribar la jarra y tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera. Pero la jarra era tan pesada que no se movía con los intentos del pobre cuervo. Al cabo de un rato se le ocurrió una idea. Recogió unas piedrecillas y las dejó caer en la jarra una por una. Con cada piedrecilla el agua subía un poco más, hasta que por fin estaba lo suficientemente cerca del borde para poder beber. Feliz, el cuervo tomó el agua y siguió volando. Moraleja, para resolver problemas necesitas mucha calma e ingenio. Bien, y essa foi nuestra história de hoje. Já lemos o texto em voz alta, agora vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você deve ter percebido que no texto existem algumas palavras marcadas em verde e vermelho. É isso que a gente vai ver agora. Empezamos. El cuervo y la jarra. Tradução do título é O Corvo e a Jarra. Havia uma vez. Essa é uma forma que nós introduzimos uma história. Pode-se dizer havia uma vez. Pode-se dizer também érase uma vez. Essa é uma forma um pouquinho mais antiga, mas as duas são válidas. É o famoso era uma vez do português. Había una vez un cuervo sediento que voló durante mucho tiempo en busca de agua. Então, era uma vez um corvo sedento que voou durante muito tempo em busca de água. Hasta que encontró una jarra con un poco del preciado líquido. Hasta quer dizer até que encontrou uma jarra com um pouco do apreciado líquido.
apreciado ou precioso líquido. Del, algo interessante a falar aqui, del é uma das únicas duas contrações do espanhol. No espanhol só existem duas contrações, al e del. O resto, o que for de contração do português que você queira trazer para o espanhol, você precisa quebrar a contração em dois e transformar em duas palavras para trazer para o espanhol. Por exemplo, se eu quiser dizer a palavra no português, no meu prédio, não, deixa eu ver, outro exemplo. Tá, vamos começar só explicando o que é a contração do português. Caso você não saiba, o no português, ele é a junção de duas palavras. A junção da preposição em, mas o artigo o. Então, em o. Para não dizer em o, nós juntamos e dizemos no. Certo? No inverno. No inverno, se eu tivesse essa frase para trazer para o espanhol, eu diria en el invierno. A contração que existe no português, no, não existe no espanhol. Então, ao trazer para o espanhol, eu preciso quebrar ela e separar a preposição do artigo. Então, eu quebro ela no meio e do no, eu faço ela voltar a em e o. E em e o se traduz para o espanhol en el. En el invierno, no inverno. Essa dica aqui eu vejo pouco professor falando e vale ouro. Porque eu vejo meus alunos travando quando eles querem traduzir palavras que na verdade são contrações. No, naquela, daquela, acraseado, que no espanhol se traduz a lá, certo? No espanhol só são duas contrações que existem. Al e del. Nesse caso, del quer dizer do precioso ou apreciado líquido. Continuamos. La jarra tenía un largo y estrecho cuello. Peraí. A jarra tinha um coelho. Não. La jarra, a jarra tinha um largo. Tá vendo que largo tá marcado em vermelho aqui? Por quê? Porque ele é perigoso. Ele é um falso cognato, um falso amigo ou um heterossemântico. Essas três palavras quer dizer a mesma coisa, tá? Ou seja, no português tem um significado e no espanhol tem outro. Largo, você pode pensar que largo é algo que abre para os lados, assim. É algo, por exemplo, uma calça larga. Quer dizer que a cintura ela é muito larga, né? Esse é o português. Mas no espanhol, largo se traduz por longo ou comprido. E daí dá uma mistura na cabeça. Então pensa numa jarra que tinha um largo e estreito, cuello, que não é coelho, cuello é pescoço. Então, uma jarra que tinha um pescoço longo e estreito. E por muito que lo intentara e por muito que ele tentasse, el cuervo não podia alcançar el agua con su pico. O corvo não podia alcançar a água. Mas espera aí, Pamela, que diz el agua. Então, água é uma daquelas palavras que a gente modifica o artigo para que não dê cacofonia. O quê, Pamela? Cacofonia. Se a gente permanecesse com água, com o gênero feminino, que nem no português, no espanhol, ficaria la água. E na hora de falar rápido, soaria algo como lágua. Lágua. Isso é algo que a gente não quer. Nós queremos evitar essa cacofonia, essa junção de sons. Então, qual é a mudança que acontece? Em vez de dizer la água, a gente troca o gênero do artigo e diz el agua. El água. Mas água não deixa de ser feminino, continua sendo feminino. Por isso que quando água está em plural, nós dizemos las aguas. El agua, las aguas. Mas, Pamela, eu já vi nativos dizendo la água. Eu já vi. Pode ser que você até tenha visto. Inclusive, esse aqui é um erro que até os próprios nativos às vezes cometem, né? Porque é uma regrinha que algumas pessoas sabem e outras não. Eu recomendo que você faça o correto, por lo menos segundo o RAI. Eu recomendo que você diga el agua, las aguas, para evitar qualquer erro, tá? E isso não acontece só com a palavra água, existem outras palavras.
Por exemplo, palavra águila. El águila, las águilas. A gente troca o artigo para que não aconteça a famosa cacofonia. Que mais? Águila, alma, el alma, las almas. El arma, las armas. El hacha, las hachas. El área, las áreas. El hada, el espaço hada, ou seja, a fada, e las hadas. El ancla, a âncora, las âncoras, tá bom, né? Las anclas. Y el hambre, y bueno, el hambre en realidad se le diría hambruna. Bien, así que um tip importante. Pamela, eu tenho que lembrar de alguma regra para eu não cometer essa cacofonia? Simplesmente tome cuidado com as palavras que eu acabei de citar aqui. Anota elas aí no seu caderninho, porque são poucas essas palavras que correm esse risco da cacofonia, tá? Então anota essas palavras aí e treina quando você puder, até que seja natural para você, tá? Faça umas 6 frases por cada uma dessas palavras e depois continue treinando, né? Porque a gente nunca pode deixar de treinar, tá? Vamos continuar então. La jarra tenía un largo y estrecho cuello y por mucho que lo intentara, el cuervo no podía alcanzar el agua con su pico, que quer dizer bico, o bico dele. Desesperado, o corvo pensou em derribar la jarra y tomar el agua antes que la tierra la absorbiera. E tomar água antes que a terra a absorvera. Pero, que quer dizer mas a jarra ela era tão pesada, que não se movia com os intentos del pobre cuervo, que ela não se movia com as tentativas do pobre corvo. Al cabo de é uma forma de iniciar a frase querendo dizer depois de um rato. Tá vermelho aí porque rato é um falso amigo. Rato quer dizer um curto período de tempo. Então, depois de um curto período de tempo, se le ocurriu outra ideia. Ele teve uma ideia. Recogió unas piedrecillas. Ele recolheu umas pedrinhas. Aqui é algo importante sobre a palavra piedrecillas. Eu aposto que você, como brasileiro, já deve ter ouvido alguma palavra do espanhol que terminava com ita ou ito. Un ratito, un vasito, un cuepito, como alguns que falam portunhol dizem. Ito e ita é algo familiar para vocês brasileiros. Porque no espanhol isso funciona como um diminutivo. Algo pequeno é só colocar ito e ita no final, né? Mas existem outros diminutivos com o mesmo significado de ito e ita. Por exemplo, uma pedra pequena, piedrita. Mas, como a gente vê aí no texto, piedrecilla. A gente acabou de encontrar outro sufixo, ou seja, uma terminação. É um pedacinho de palavra que a gente cola em outra palavra. Piedrecita, piedrita, piedrecilla. Então, é a mesma função do ita e ita. A gente coloca esse ija para diminuir. Também existe outro diminutivo que seria o ico. Eu já vi, por exemplo, uma vez eu estava conversando lá na Argentina com um venezuelano. E ele falou assim para mim, não, espérame un ratico. Ele falou assim, espérame un ratico. Fiquei olhando assim, nossa, que diferente. Eu diria, espérame un ratito, eu como argentina, né? Mas lá na região da América Central se costuma usar esse diminutivo também. Ratico, um momentico, um besico. Assim que depende da região onde você está. Já, por exemplo, o diminutivo ija, eu, na minha humilde opinião, tenho visto sendo mais usado lá do lado da Europa. Então, use o que você quiser, todos estão corretos, tá? Y las dejó caer en la jarra una por una. Com cada piedrecilla, com cada pedrinha, el agua subia um pouco mais. A água subia um pouco mais.
hasta que por fin, até que enfim, estava lo suficientemente cerca. Cerca, o que que tinha uma cerca em volta da jarra? Não, cerca, tá em vermelho porque é um falso amigo. No espanhol quer dizer perto, cerca del borde, perto da borda, para poder beber. Feliz, o corvo tomou a água e seguiu volando. Aqui informação importante. Algo que eu sempre recomendo aos meus alunos é quando eles querem usar o verbo continuar no português, do português no espanhol, para que eles soem mais semelhantes a um nativo do espanhol, eu recomendo que você troque o continuar por seguir. Então, continuou voando. Vou continuar estudando espanhol. Como é que você falaria isso em espanhol? Voy a seguir estudiando espanhol. Nós continuamos juntos. Nosotros seguimos juntos. Assim, você falaria mais semelhante ao que um nativo falaria. Mas, Pamela, existe o verbo continuar, então, no espanhol? Sim, existe. Existe e também tem o mesmo significado. Mas, pelo menos no sul da América, segundo a minha opinião, novamente, porque não dá para generalizar no espanhol, é muita gente falando espanhol, mas segundo o que eu tenho percebido, a partir da América do Sul, nós não usamos tanto o continuar. Já eu vi mexicanos usando. Continuo. Eu continuo estudando. Já vi eles usando. Por isso depende muito da região, tá? Você pode escolher o que você quiser. Eu recomendo que você troque o continuar por seguir. Principalmente se você está estudando espanhol para essa região aqui do sul da América, tá? Continuamos. Seguiu volando, continuou voando. Moraleja, essa palavra feia aqui é muito estranha, não sei se para você é estranha, para mim é. Moraleja quer dizer moral da história. É aquela palavra que a gente fala para que fixe na sua mente qual era a parte mais importante de toda essa história. Se você dormiu durante toda a história, na moraleja você tem que prestar atenção, tá? Moraleja, para resolver problemas, necessitas muita calma e ingenio. Sobre o verbo necessitar. Nós brasileiros tratamos o verbo necessitar de forma diferente que os falantes de espanhol. Pra gente, necessidade é algo muito forte. Nossa, eu tenho uma necessidade, é algo... Eu preciso de algo com um desespero muito mais forte que eu simplesmente precisasse. Uma coisa é eu preciso comprar uma roupa, por exemplo, e eu necessito comprar uma roupa. É como que o necessito é mais forte no português. No espanhol, essa diferença não... essa intensidade não acontece. Para eles, necessitar e precisar tem o mesmo peso. Então, por isso que eu costumo recomendar. Quando você vai usar o precisar no português e você quer usar ele no espanhol, você vai usar necessitar. Por exemplo, preciso estudar mais. Necesito estudiar más. Preciso comprar leite. Necesito comprar leite. Percebe? Então você vai fazer essa troca para quê? Para se parecer mais ao nativo. Mas, Pamela, existe o verbo precisar? Existe, mas adivinha? Se usa com menos frequência. Segundo minha humilde opinião, novamente, tá? Recomendo que você faça essa troca ou que pelo menos você observe os nativos quando eles falam, como eles mesmos fazem essa troca, tá? Continuamos agora. Já lemos o texto em voz alta, revisamos as palavras destacadas no texto. Agora, o que nós vamos fazer é focar na pronúncia, certo? Agora, vai ser assim. Eu vou ler uma frase dessa história aqui, vou ler em voz alta e você vai repetir depois de mim, em voz alta. Eu sei que algumas pessoas nessa hora preferem só ficar me olhando, treinando a pronúncia mentalmente. Mas faz toda a diferença que você fale em voz alta. Sabe por quê? Porque você precisa treinar o seu aparato fonológico para pronunciar o espanhol.
Ou seja, você precisa treinar sua língua, seus lábios, suas bochechas, os músculos do seu rosto. É como se você estivesse fazendo atividade física, mas com o rosto, tá? Então você treina. Enquanto você treina, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra, de cada som. E vai chegar a um ponto, você vai perceber, que isso vai ficar tão colado na sua memória que a pronúncia correta vai sair de forma natural. Você não vai precisar fazer muito esforço e nem ficar pensando muito. Por isso eu recomendo, se você preferir, vai para algum lugar confortável, onde você não se sinta observado por outras pessoas, você pode fazer barulho, sem que ninguém fique olhando estranho para você, tá? Vamos lá? Eu leio a frase e você vai repetir depois de mim. Había una vez un cuervo sediento. Detalhe, letra V no espanhol tem som de B, B de bola. Você pode tentar fazer ela um pouco mais suave. Cuervo, cuervo, não é cuervo, cuervo, cuervo. Mas é um detalhe. Se para você tá difícil ficar prestando atenção em suavizar a letra B, só faz uma letra B e pronto. Había una vez un cuervo sediento que voló durante mucho tiempo. Informação importante. Letra O. No espanhol, qual é o som? Primeiro vamos ver no português, tá? Para que você tenha um ponto de referência. No português, a letra O tem quantos sons? 2? Não, 3. São 3. A letra O tem som O e U, quando ela aparece no final das palavras ou antes de consoantes, algumas, tá? No espanhol, a letra O, adivinha, só tem um som. Só um, que é o O fechado. É o O que nós vemos com acento circunflexo sobre ele. Então, não importa se você vê o O com acento ou sem acento no espanhol. Neste caso aqui nós temos uma palavra que o O parece sem acento e aqui com acento. Você, ao ser brasileiro, vai ter a tentação de abrir essa letra O, dizendo boló ou até voló. Mas lembre-se que a letra O no espanhol é sempre O. O. Então você vai fechar todas as letras O. Voló, voló, durante mucho tiempo. E a segunda observação que eu queria fazer é essas duas letrinhas aqui, que são conhecidas como el dígrafo che. Dígrafo. O que quer dizer dígrafo? Dígrafo são duas letras que juntas se formam um só som. Então, dois, grafo, grafia. O C com H se transforma no dígrafo che, se chama che e tem a pronúncia ch. Tá? Então, por isso nós dizemos mucho e não mucho. Mucho tiempo. Durante mucho tiempo, en busca de agua. Diga. En busca de agua. Aqui você tem que ter cuidado em não dizer de água, de água. Se você não tivesse me ouvido falar antes, talvez você teria dito de água, porque é assim que a gente pronuncia a preposição de no português. Mas a letra D no espanhol ela é sempre suave. É de, e não de, é de. Busca de água. Repita. Busca de agua. Hasta que encontró una jarra, hasta que encontró una jarra. Mais força nesse J. Hasta que encontró una jarra. Jarra, jarra. Isso. Dica para fazer o R vibrante. Na hora de pronunciar, tenta não manter ele muito longo. Faz ele rápido. Jarra, ra, ra, jarra. Porque se você quer manter ele longo, você vai fazer aquele famoso R vibrante frustrado dos brasileiros, né? Aí termina com aquele ar. Faz ele rápido. Ra, 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 ra. É que realmente ra é uma palavra muito difícil. Se você não tá conseguindo fazer, não desanime, tá? Essa aqui é nível dificuldade alta.
con un poco del preciado líquido. De novo, con un poco del preciado líquido. La jarra tenía un largo y estrecho cuello. Y por mucho que lo intentara, el cuervo no podía alcanzar el agua con su pico. A letra Z, você ficou em dúvida de como pronunciar ela? Letra Z no português, qual é o som? Z. Só que esse som Z, que é o som da abelhinha, digamos, não existe no espanhol. Letra Z, no espanhol, ela tem som de S. Por isso que nós dizemos alcançar. Alcançar. Por isso não tem mistério. Viu a letra Z no espanhol? Faz o som da letra S. Detalhe importante, existe, claro, o famoso ceceo, que são os espanhóis, por exemplo, lá na Europa se fala muito colocando a língua entre os dentes, que é o fenômeno linguístico chamado ceceo. Nesse caso, as pessoas que praticam o ceceo, eles veem a letra Z e fazem o som do TH do inglês. Por exemplo, think, thought. Então, alcançar, alcançar. Então, eles olham o Z e dizem th. Agora, aqui na América, do outro lado do Atlântico, alcançar, alcançar. Você escolhe a opção que ficar melhor para você. Desesperado, el cuervo pensó derribar la jarra. Desesperado, el cuervo pensó en derribar la jarra. Y tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera. Absorbiera é um pouquinho difícil, né? Absorbiera. Pero la jarra era tan pesada que no se movía con los intentos del pobre cuervo. Pobre cuervo. Cuervo, bem suavezinho esse B. Al cabo de un rato se le ocurrió otra idea. Recogió unas piedrecillas. Se você ficou em dúvida de como pronunciar este outro dígrafo, os dois L's, chamado la doble L ou la EG, esse dígrafo tem variações. Deixa eu explicar aqui embaixo. Ele tem 4 opções. La EG tem 4 opções. A primeira opção que você pode escolher... Opa, peraí. É o som I. I. Então, você pode pronunciar essa palavra como piedrecilla. Piedrecilla. A segunda opção é um J, que é o que eu uso. Piedrecilla. Piedrecilla. A terceira opção é um DJ. Então, você pode dizer piedrecilla. Piedrecilla. Percebe a diferença entre o J e o DJ? Piedrecilla. Piedrecilla. É como se o DJ fosse uma batida, cortada. Piedrecilla. E o último é o SH. Piedrecilla. Piedrecilla. O que eu menos recomendo é esse último, caso você não queira ter, por exemplo, conexão ou relação com a região rio-platense, que seria, por exemplo, a capital da Argentina, porque não é em toda a Argentina que se usa esse som, mas em Buenos Aires e em volta ali daquela região, sim. Lá eles falam la chave, la gallina, el bocho, show, não? O mesmo som, inclusive, é para o Y. E também na parte do Uruguai e aqui nessa região específica, tá? Essas 4 opções estão corretas,
são aceitáveis, você simplesmente tem que escolher uma delas. Escolha uma e eu recomendo que você fique fixo nela, independente do que a sua professora diga. Se eu digo piedrecillas e você quer usar o som do i, diga piedrecillas, tá? Segue o que você escolheu. Vamos lá? Recogió unas piedrecillas y las dejó caer en la jarra una por una. Con cada piedrecilla, el agua subía un poco más, hasta que por fin estaba lo suficientemente cerca del borde para poder beber. Despacito. Isso, não tenha pressa. Feliz, el cuervo tomó el agua y siguió volando. Você pode até ter tido um pouco de dúvida nesse G aqui, só que eu fiz ele tão suave que talvez você tenha sentido que eu não falei ele. Mas ele é igual ao português, só que ele é mais suavizado. Um pouquinho mais suave. Siguió volando. Moraleja. Moraleja. Para resolver problemas necesitas mucha calma e ingenio. Ingenio. O G, ele ganha esse som, que é o mesmo som da letra J no espanhol, quando ele vem antes da letra E e da letra I. Ingenio, girasol, genio. Percebe? É o mesmo som do J. Deixa eu ver onde é que tem um J aqui. Dejó. Esse som que é para fora. ¿Tá? Muy bien, ya leemos el texto en voz alta, revisamos las palabras destacadas, vimos la parte de la pronunciación de cada frase, ahora vamos a la parte que me gusta más. Vamos a los ejercicios. Agora que você já ouviu a história, você já entendeu o sentido, entendeu as palavras novas, o que nós vamos fazer vai ser ativar a sua aprendizagem sinestésica, ou seja, partir para a prática, colocar a mão na massa. Os exercícios que nós vamos fazer agora são para que esse conhecimento se fixe na sua memória. Assim você vai lembrar dele depois, tá bom? Como é que vai funcionar? Nós vamos lidar com 2 níveis, tá? Nível 1 é o nível de dificuldade. Vamos começar fácil. O que nós vamos fazer vai ser, você está vendo aqui uma lista das palavras em português. Você vai traduzir... Não, desculpa, as frases estão em espanhol. Você vai traduzir para o português, tá? E o nível 2 vai ser ao contrário. As palavras vão estar em português e depois vão para o espanhol. Por isso, aproveita esse exercício para memorizar as palavras que você está vendo aqui. Porque você vai precisar lá no nível 2, tá? Vamos lá. Había una vez. Como lo traducimos para el portugués? Terrimou ali. Era uma vez um cuervo sediento. Um corvo sedento. Del preciado. Del, você se lembra que del é isso, do apreciado. Pode ser apreciado ou precioso, né? Apreciado. Precioso. Largo era um falso amigo, se lembra? Largo quer dizer longo ou comprido. Estrecho, isso, fácil. Estreito. Cuello, em voz alta. Coelho. Pescoço, que eu não tenho C cedilha, aí fica pescoco. Pico, el pico del cuervo. El bico. Derribar, fácil. Derrubar. Intentos. Aí seria de intentar. Tentativa, isso seria substantivo de tentar. Tentativa. Um rato. Um rato? Não. Um tempinho. Vamos ver onde é que tá essa parte de um rato?
Tá aqui, ó. Al cabo de um rato, depois de um tempinho, depois de um tempo, ocorreu outra ideia. É parecido ao português. Lhe ocorreu outra ideia. Piedrecillas, pedrinhas, que também poderia ser dito piedritas, tá? El agua, a água, né? Que no português a gente mantém feminino. Cerca. É a cerca aquela que tá em volta da casa, não é? Não. Cerca quer dizer perto. Perto. Perto não existe. Continuamos. Borde. El borde de la jarra, a borda. Siguió volando. Continuou voando. Isso. Moraleja. Moral. E a moral da história. Necessito. Qual é a palavra do português que nós costumamos traduzir do necessitar? Sim, pode ser necessitar, tá? Mas tem a outra que eu dei de exemplo lá na história. Precisar, tá? Necessitar igual a necessitar e precisar. Seguimos agora para a dificuldade número 2. Agora se pone mais difícil. Aqui você vai ver então as palavras em português e você vai fazer o quê? Passar para o espanhol. Era uma vez. Como digo isso em espanhol? Dímelo tú. Era una vez. Sim, muito fácil. Mas tinha... Opa, perdão. Olha aí, eu me confundi. Havia uma vez. Se você falou havia uma vez, eu errei, você acertou. Mas tinha outra forma de falar que é um pouquinho mais antiga. Érase uma vez. Também existe, é possível que você escute. Corvo sedento. Corvo era, você está vendo aqui embaixo o nome da aula, né? Cuervo sedento, né? Siedento. Não. Sediento. Isso. Do preciado. Como é que era do? Del. Preciado. É igual. Longo e comprido. Largo. Estreito. Parecido, mas tinha que trocar algumas coisas ali. Estrecho. Com o som del dígrafo che. Pescoço. Como é que se diz pescoço, que também é um falso amigo? Cuello. El cuello. Mas como é que se fala coelho, então? Conejo. Bico. O bico do corvo. El pico. Derrubar. Troca uma letrinha. Derribar. Tentativas. Esse aí mudava bastante. Como é que se diz? Los intentos del cuervo. Um tempinho. Um rato. Um ratito. Um ratico. Um ratillo eu nunca vi, tá? Tem algumas palavras que eu nunca vi no diminutivo, por isso que eu não posso afirmar se você pode usar ela ou não, tá? Teve outra ideia. Lhe ocorreu uma ideia. Outra. Como é que se escreve ideia em espanhol? Ideia, né? Tiramos a letra I. Pedrinhas. Piedrecillas, que nem o texto nos mostra, mas também é possível dizer piedritas. A água, no espanhol, é aquela palavra que você tem que trocar o gênero. Água. Perto, como é que se diz perto? Perto? Não. Cerca. Borda, troca a palavra, a letra final. El borde. Continuou voando. A gente vai trocar o continuar por
Seguir, isso, seguir. Se você lembrou, parabéns. Voando, siguió voando. Não, siguió volando. Moral da história, aquela palavra estranha. Moraleja. Precisar. Dá para usar sim, precisar. Mas minha primeira recomendação é você usar necessitar. Se você conseguiu fazer esse exercício aqui, respondendo assim, ó, rápido, mereces um aplauso. Genial, estás muy bien en tu espanhol. Bien? E para terminar, antes de terminar, eu preciso dizer algo importante, tá? Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, que tem quase 1 hora, pelo menos, 40 minutos pelo que eu vejo aqui, meus parabéns. Meus parabéns, porque alguém comum e mediano estaria fazendo outra coisa, mas você acabou de provar que você realmente está sério na sua jornada para falar o espanhol. Uma pessoa que não está tão interessada, que está estudando porque acha bonito, ia estar fazendo outra coisa. Mas eu preciso te falar algo importante. Se você quer mesmo falar o espanhol de forma fluente, você precisa estar consciente do que é a jornada do espanhol. Que não é uma jornada curta, não é tão rápida e não é para todos. Muitas pessoas dizem aquela frase: se você quer aprender um idioma é muito fácil, tá tudo na internet. Vai lá, procura no YouTube, no Instagram, segue nos professores. Você não precisa de nenhum curso, dá para aprender tudo ali, né? Espera para pensar um pouquinho. A pessoa que normalmente diz isso, provavelmente ela mesma nunca aprendeu outro idioma só na internet, né? Normalmente essa frase vem daquele sabe tudo, ou aquele seu colega de trabalho, aquele seu familiar. Mas se fosse assim tão fácil, por que não há tantos brasileiros bilíngues? Falando português e inglês, português e espanhol, por que eles mesmos não falam outro idioma? A verdade é que, por mais que sim, você tenha muito conhecimento na internet, dominar um outro idioma de forma autodidata não é para qualquer um. Vai te custar esforço, tempo, disciplina e ainda por cima você tem que considerar que no final do plano de toda a jornada pode ser que não dê certo a metodologia que você está usando. E o que eu mais vejo são pessoas que começam determinadas, super animadas, mas que chegam a um ponto, elas se sentem perdidas, elas não sabem para onde ir, o que fazer, parece que elas se sentem trancadas no nível básico do espanhol. E isso é porque você precisa ir a fundo no espanhol. Não dá para ficar só com conteúdo que, na maior parte da internet, o conteúdo é raso, não é profundo. E vídeos como esse mesmo que eu tô gravando aqui, são só um pedacinho de tudo que você tem que aprender no espanhol. Por isso que se você quer levar a sério seu progresso, seu desenvolvimento do espanhol para chegar na fluência, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo e se inscrever na lista de espera, porque algumas vezes ao ano nós fazemos um evento onde eu conto um passo a passo do zero à fluência com o método AVC, que dá para ser percorrido em 6 meses. Acontece algumas vezes ao ano, tá? E então, clica aqui embaixo, se inscreve e você vai ser avisado quando vai acontecer esse evento, tá bom? E também fique consciente que nós toda semana estamos liberando conteúdo. Terça-feira liberamos um episódio de Aprendendo com Histórias. E quintas-feiras às 12, pelo menos por agora, nós estamos fazendo aula de espanhol ao vivo. Então, se você estiver disponível quinta-feira às 12, nos vemos em classe. Bien? E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. Vamos aprender espanhol juntos? Dale, nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.